Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Olá, amigos da Rádio e TV Imprensa, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Eu sou Bartolomeu Vaz e esse é o programa Interlúdio, que quer levar você por uma viagem musical. Você que gosta de música, aprecia a arte e quer conhecer um pouquinho mais de música, quer entender um pouquinho mais como ela funciona, quais são as mensagens aí que a música pode trazer. Então aqui é o programa para isso. Nós não vamos só ouvir música, mas nós vamos poder apreciar, conhecer, conversar, dialogar, entender também um pouco como a música funciona, como que é a construção musical, quais os significados que ela traz, né? Já que a música é uma linguagem, né? É uma linguagem. E se a gente entender um pouquinho como funciona essa linguagem, a gente certamente vai se sentir mais próximo dela e vai apreciar mais, com certeza. Então, aqui nós estamos nessa jornada, nesse caminho de descobrir juntos a construção musical e poder apreciar música de vários estilos, de várias épocas. Nós começamos uma série com as 4 estações do compositor italiano chamado Antonio Lucio Vivaldi. E o Vivaldi nasceu em Veneza e foi um compositor muito importante, é um compositor do período barroco, né, que começa a se desenvolver ali por volta do século XVI, XVII e vai até a metade do século XVIII, em 1750, que é quando termina ali o período do barroco, né? E o Vivaldi, como eu disse, ele teve um trabalho muito importante, ele compôs muita coisa, né? Vivaldi compôs mais de 500 concertos para instrumentos, compôs música sacra, música coral, compôs várias formas musicais e explorou ao máximo o violino. Você viu ali que na foto o Vivaldi estava com um violininho na mão. Ele era violinista, né? E tocava muito bem o instrumento. Instrumento que ele aprendeu com o pai dele, né? E o Vivaldi também foi professor na Ospedale della Pietà, que é uma espécie de um orfanato para meninas. E lá ele fez um trabalho por mais de 30 anos. Um trabalho muito importante, né? Que é reconhecido até os dias atuais. E aí, falando sobre a música de Vivaldi, nós estamos nesse ciclo das estações. No programa anterior você pôde assistir, aprender um pouquinho sobre a primeira estação, que foi o inverno. Nós falamos ali sobre a relação da música com o poema, né? Que vem junto com a partitura. A gente não sabe muito bem se foi o próprio Vivaldi que escreveu essa poesia que acompanha a partitura, ou se ele utilizou-se dessa poesia e se inspirou para compor as estações. Mas, de fato, existe uma relação bem evidente entre os versos desse soneto, e a música. Então a gente vai perceber que a música, ela descreve exatamente os versos desse soneto. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a primavera, né? A primavera, que é essa estação que traz todo esse perfume, esse aroma, né?
que traz essa renovação, né? A gente acaba de sair ali do inverno, daquele momento introspectivo, daquele ciclo que se girou, e aí entramos na primavera, né? Aonde os pássaros se alegram, aonde o perfume exala, né, pela natureza. As estações, de certa forma, são uma forma de Vivaldi homenagear esse importante ciclo astronômico, né, de mudança das estações que fazem e permeiam a vida aqui no nosso planeta. E falando um pouquinho mais tecnicamente, essa obra, a gente vai sempre falar alguma coisa musical e trazendo aos poucos para que vocês possam ir conhecendo esse universo um pouco mais profundo da música, né? A gente vai ter esse momento aqui de falar sobre vários aspectos da composição, para a gente ir criando esse entendimento, né, de como que a música ela se constrói, ela se constitui, né? E essa música em específico, né, a gente está falando de uma forma musical, né? O que é uma forma musical? Imagina a palavra forma, né? Você tem lá a forma para fazer o bolo quadrado, o bolo redondo, outras formas com mais variações de geometria, né? Outros formatos. A forma na música é mais ou menos isso, né? É a maneira com que vai se organizar a música para que a gente entenda ela, né? E uma das questões da forma dessa música é que tem um detalhe bem importante. Nós temos uma orquestra, e no período barroco, da qual a gente está se referindo, as orquestras elas não eram, ainda não eram tão grandes como as orquestras de hoje, né? As orquestras modernas. Então era uma orquestra formada basicamente por instrumentos de corda. Que instrumentos de corda são esses? São os instrumentos da família do violino. Eu acho que deve ter até uma foto que o Jefferson pode colocar aí para o público assistir. Não, na verdade é uma que tem vários instrumentos aí de fundo branco. Isso, exatamente. Olha lá. Você tem o violino, que é o menorzinho, o menorzinho da direita. Depois você tem a viola, que parece um violino, só que ele é um pouco maior. E por conta disso, quanto maior o instrumento, né, mais grave vai ficando o som. Quanto menor o instrumento, mais agudo é o som. Ou seja, quanto menor o instrumento, mais se parece com a voz feminina. Quanto maior o instrumento, vai ficando com a voz mais masculina. Então você tem o violino, depois você tem a viola, depois você tem o violoncelo, que é aquele que tem um ferrinho, que a gente chama de espigão. Aquele espigão serve para o violoncelista sentar, porque o violoncelo, o músico ele precisa estar sentado para tocar, porque ele apoia a lateral do violoncelo nas pernas, né? E o contrabaixo, que é aquele grandalhão, né? Que o músico toca de pé. Às vezes ele fica sentado, mas o instrumento fica de pé. E aí, se você olhar bem, você vai perceber a anatomia, né? Eles têm a mesma anatomia, olha só. Muito parecidos. Só difere mesmo o tamanho e, obviamente, o som, né? Quanto maior, mais grave. Então, a orquestra de cordas é formada por esses instrumentos. E aí, quando a gente fala sobre concerto, significa que um instrumento vai ser o protagonista. Como, imagina um filme, né? Tem lá o protagonista. Ele vai ser o ator principal. Ou seja, no concerto, na palavra concerto, nós temos um músico solando, fazendo solo, enquanto que o resto da orquestra faz vamos dizer, o acompanhamento. De uma maneira bem simples, tá, pessoal? Estou explicando para vocês irem entendendo o funcionamento disso, né? E aí, tem uma coisa interessante nessa obra, nesse concerto das estações, que são concertos para violino, como eu disse,
Mas, às vezes, tem outros violinos que também fazem solos. E isso a gente vai perceber aqui quando a gente estiver ouvindo. Então, entrando um pouquinho mais aqui dentro da primavera, que é a estação que hoje nós vamos aprender e apreciar, os sonetos que acompanham, né, a primavera, eu vou ler, e depois nós vamos ouvir os exemplos, e ao final a gente ouve a obra como um todo, né? Então, seguindo aqui o soneto. Chegada é a primavera e festejando, a saúdam os pássaros com alegre canto, e as fontes ao expirar dos zéfiros. Zéfiros são os ventos, a corrente de vento mais suave. Com doce murmúrio correm entanto. Vem, aqui está se referindo a um temporal, vem cobrindo o ar com negro manto, ou seja, o temporal. E relâmpagos e trovões eleitos a anunciá-la. Logo que eles se calam, os passarinhos tornam de novo ao sonoro encanto, ou seja, após a tempestade, após toda aquela coisa pesada dos trovões e tal, depois que passa, os passarinhos retornam e começam a cantar. Exatamente como acontece, né, gente? Então, sobre o florido e ameno prado, ao caro murmúrio das folhas e plantas, dorme o pastor com o fiel cão ao lado. Então está retratando aqui uma cena, né, do pastor, aquele que trabalha no campo, né, após ali esses trovões, essa tempestade toda, quando o clima se amena novamente, o pastor tira ali uma sonequinha, né, com o seu cachorro. Da pastoral gaita de foles ao som festejante. Então aqui está fazendo uma referência à gaita de fole, que é um instrumento muito tradicional nessa época, inclusive na cultura europeia. Dançam ninfas e pastores sobre o abrigo amado da primavera, surgindo brilhante. Então esse é o poema que acompanha a obra, mais especificamente sobre a primavera. Então vamos ouvir aqui o primeiro momento musical relacionado a Chegou a Primavera. Vamos ver se esse som que nós vamos ouvir, ele lembra a chegada festejante, harmoniosa de uma estação como a primavera. Muito bem, chegada a primavera. Seguindo a música, seguindo o poema, ele diz assim, né? Nós vamos perceber 3 violinos fazendo o canto dos pássaros. Ou seja, os pássaros festejando a chegada da primavera. Tentem ouvir o diálogo entre esses pássaros. Conseguiu visualizar os pássaros dialogando, conversando, cada um no seu canto? E depois parece que juntos eles cantam o tema da primavera, festejando, né? Agora, seguindo a música, aqui a gente vai ouvir o murmúrio das fontes, ao soprar das suaves brisas, aquele vento.
Opa! Muito bem. E agora nós vamos ouvir os trovões que anunciam aí um temporal que vai passar logo. Típico da estação da primavera, né? Aquela chuva, aqueles trovões, mas logo passa. E aí, após a passagem desses trovões, vocês perceberam a tensão toda que foi criada? E um pássaro cantando rapidamente, como se estivesse correndo para se abrigar em algum lugar, né? E aí, após os trovões passarem, a gente tem então novamente o canto dos pássaros, após a passagem dos trovões, da chuva. Olha ele se comunicando. Primavera. E aí, conseguiu absorver toda essa informação? Conseguiu visualizar os pássaros, os trovões, todo esse diálogo, toda essa construção? Pois é, nem sempre a música é assim, né? Vai ter músicas que nós vamos ouvir que elas não são tão descritivas, né? A gente chama, né? Aqui a gente tem um tipo específico de música, que é a música que descreve algo, né? No caso aqui está descrevendo as ações da natureza, a chuva, os pássaros, né? A gente chama isso de música descritiva. É como, por exemplo, acontece no filme. Muitas vezes a gente assiste um filme ou a gente ouve aquela música que está tão relacionada com o filme que a gente já faz a ligação, ela descreve o filme, né? Por exemplo, quando você ouve lá o tema do Superman, do Indiana Jones, enfim, você já sabe, poxa, é aquele filme, porque ela descreve, ela tem uma conexão, né? Aqui também, uma conexão muito forte, ela está descrevendo os fenômenos da natureza, os pássaros, né? Mas, como eu disse, nem sempre é assim. Muitas vezes você vai ouvir uma música que ela não tem esse objetivo de descrever algo, apenas ser ela mesma. A gente chama de música absoluta, né? E aí fica a interpretação sobre o ponto de vista de cada um, porque cada um de nós temos as nossas experiências próprias, os nossos gostos, e é assim que nós vamos experienciar essas músicas e criar significado para elas, né? Então, essa parte que a gente ouviu, a gente chama de primeiro movimento, né? Esse tipo de música, que é a primavera, ele é uma forma, lembra que eu estava falando lá da forma, do formato? Então, ele tem três
a gente chama de 3 movimentos, que seriam o quê? São sessões, né? A música ela acaba, mas ainda não acabou, porque ela precisa ser ouvida na sua plenitude, de forma completa. Ela tem um ciclo de 3 pequenas sessões, 3 pequenas músicas que formam essa música A Primavera, né? O primeiro movimento que a gente ouviu, o primeiro chama-se Allegro. E por que chama-se Allegro? Porque ele tem a ver com o andamento, né, com o tempo que essa música se desenvolve. O allegro é um termo italiano e vai significar alegre, né? Então você vê que é uma música bem para frente, né? Agora nós vamos entrar no segundo movimento. E o segundo movimento, ele é contrastante ao primeiro. O primeiro era alegre, agora a gente chama de largo, ou seja, grande, espaçoso, lento, né? Que é o segundo movimento. E ele começa lá pegando os sonetos, né? A gente vai observar que enquanto os violinos eles vão embalar o murmúrio das folhas e plantas, né? A viola, que é aquele instrumento que eu mostrei para vocês ali na foto, que é um pouquinho maior que o violino, lembra da viola? Ele vai interpretar isso. Seria, ó, da esquerda para a direita, você tem violino, viola, violoncelo, que está sentado, e o contrabaixo. Então a viola seria aquele segundo instrumento ali. A viola, ela vai interpretar o cão que está latindo. Lembra que lá no soneto diz que depois da chuva e do trovão, o pastor tira ali a sua sonequinha e o seu cachorro ao seu lado, ele vai latir, né? E a gente vai observar a viola agora interpretando o som desse cachorro. Vamos ouvir então o murmúrio das plantas e folhas e esse cachorro latindo de fundo. Vê se você consegue identificar o cachorro. Opa, parou aqui. Vamos mais uma vez. Foi só esse trecho mesmo. Você conseguiu ouvir o cachorro? Pam, pam. Ouça de novo. Isso é um cachorro, gente. Agora, quando a gente ouvir o movimento inteiro, aí você vai perceber todas as vezes que esse cachorro está latindo. Então, seguindo, né, o pastor está dormindo. E o violino, o som do violino, né, vai representar essa sonequinha do pastor. Conseguem ouvir as 3 coisas aí nessa música? A gente ouviu o murmúrio. Essa melodia significa o pastor respirando, dormindo. Essa melodia no violino.
e o cachorro. 3 objetos nessa cena. Conseguiu criar essa cena na sua cabeça? Tranquilidade que ela passa, aquela sonequinha do pastor. Agora você vê como é contrastante, né? Realmente o segundo movimento, bem tranquilo, bem calmo, bem largo, como diz aqui no segundo movimento. Para contrastar com aquela primavera, com aquela chegada, né? Então, veja bem, a música ainda não acabou. Se você estiver num teatro assistindo essa peça, a Primavera, você vai ter certeza que a música ela só vai acabar depois do terceiro movimento, que é o movimento que nós vamos ver agora. Ou seja, a música ela precisa ajuntar esses pedaços para se dizer a música está completa, agora eu vou aplaudir, né? Então o terceiro movimento, ele é alegre de novo. Então você teve um alegre, movimento alegre, um movimento lento, largo, para dar um contraste, e agora um alegre para encerrar. E é a dança, seria uma dança pastoral, esses pastores que estão trabalhando ali na lavoura, né? Chuva veio, tirou uma sonequinha, e agora eles vão celebrar, né? Aqui ele traz a ideia de uma dança, né? De uma festa, de um festejo da primavera. E aqui na peça ele coloca o som das gaitas de fole, né? Que é aquele instrumento característico, né? Ele tem um som meio pitoresco, assim, meio... né? E você vai perceber que esse som está de fundo, segurando essa dança. Você vai ver os sons graves segurando essa dança. Então vamos ouvir aqui um trechinho dessa dança pastoral. Vendo esse som longo? É a gaita. Consegue visualizar os camponeses, todos os camponeses dançando, festejando.
Volta a dança. Você vê momentos em que o violino está solando, momentos que a orquestra, lembra que a gente falou da orquestra, acompanha o violino, que é um momento de solo. Agora todos juntos, né? Esse é o contraste, solo. Tecnicamente, num concerto, se a gente estiver assistindo, a gente bateria palmas nesse momento, que terminou o terceiro movimento, como a gente falou. E a gente vê muitas palavras do italiano, né? Porque a música ela é secular, né? Existe há muito tempo, desde lá dos gregos, né? A gente começa a retratar a história da música desde lá da Grécia, né? E vai perpassando pelo tempo, pelos séculos. Mas, de fato, na Itália, né, com a Idade Média, ali a partir da Idade Média, que a gente começa a organizar os termos musicais, né, o nome das notas musicais, né, por exemplo, só vão surgir a partir daí, porque antes disso as notas musicais não tinham nome, não se chamavam Dó, Ré, a gente conhece as notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Mas elas só receberam nome a partir, mais ou menos, dessa época da Idade Média em diante, né? Um pouco depois até, né? Por um padre, né? Guido d'Arezzo, que deu nome às notas musicais. Ele pegou o hino a São João Batista, pegou a primeira sílaba de cada frase e atribuiu essa sílaba a um som. E assim, cada som ganhou o nome de nota. Então, eu vou trazer para vocês, em um programa futuro, esse texto para a gente olhar, mas, basicamente, a primeira palavra começava com as letras UIT, ut, aí tem a frase em latim. Depois a segunda frase é Re, sonare fibris, se eu não me engano. Então esse Re é a nota Ré. Depois Mi, alguma coisa, e assim por diante. Mas esse é assunto para um outro programa. E aí nós temos, então, os três movimentos. E aí eu estava falando sobre os termos, né? Os termos italianos. Quando o violino está fazendo solo, tudo bem. Mas na orquestra, na partitura dos músicos, quando eles tocam juntos, lembra que eu falei, olha agora, eles vão tocar juntos. Vem escrito assim, tutti. Tutti significa todos, ou seja, todos tocam juntos. A mesma melodia, estão fazendo as mesmas coisas, né? Porque dentro de uma obra musical, você tem várias informações acontecendo que formam a música. É como fazer, por exemplo, um pão, né? Ou como fazer uma comida, né? Você tem o tempero certo para isso, o tempero tem essa função, o sal tem essa função, o alho tem essa função, o óleo tem essa função. Vamos imaginar um arroz aqui imaginário. O arroz tem aquela função, né? Todos trabalham para deixar pronto esse arroz, mas cada um com a sua função. Na música é assim também. Cada instrumento com a sua função, aparentemente
Se você ouvir só um instrumento tocando, às vezes você pode até achar, nossa, mas não tem nada a ver com a música que eu conheço, com a música. Mas no final da história eles se ajuntam para formar esse corpo, esse produto final que é a música que a gente ouve e fala, nossa, que música bela, que música bonita, né? Então é isso. Eu acho que agora a gente pode então apreciar a estação por completo, a primavera, do começo ao fim. Então lembrando que são 3 movimentos, allegro, largo e allegro. Boa escuta para vocês.
Então essa foi a Primavera, de Antônio Lucio Vivaldi. Então com essa audição da Primavera, a gente está aí cumprindo mais uma parte desse ciclo, né? No próximo programa nós vamos falar sobre o verão, tudo que o verão traz e como que Vivaldi representa essas nuances do verão na música, né? Queria aproveitar já e agradecer os nossos patrocinadores. Esse programa é um oferecimento do Instituto AFAM, Instituto para o Apoio e a Formação Artística e Musical em São José dos Campos. O Instituto realiza um trabalho de um movimento musical em São José, podemos dizer assim, através da Orquestra Comunitária de São José dos Campos, que é um projeto que surgiu no início de 2020 e aí vem acompanhando durante toda essa pandemia, mas a orquestra vem trabalhando, vem se desenvolvendo. A orquestra recebe músicos dos 4 cantos aqui da nossa cidade de São José dos Campos, e é importante dizer que a orquestra comunitária é um espaço democrático, porque é uma orquestra formada por jovens músicos estudantes, formada também por músicos amadores, e também temos alguns profissionais que tocam na orquestra comunitária. E também na orquestra comunitária não tem limite de idade. Lá nós temos músicos de 8 a 80 anos. Então é um espaço para aquele músico que toca, né, já toca um instrumento de orquestra e queira participar, queira fazer música, queira tocar esse repertório de orquestra, né? Ter um ambiente de orquestra para treinar, para praticar, para fazer música, expor a sua arte. Então é a orquestra comunitária. E também tem a Academia Filarmônica Jovem, que é um projeto que busca a formação de jovens músicos. É um trabalho feito por músicos profissionais voluntários que ensinam música para jovens. Esses jovens participam de um processo seletivo e aí recebem aulas gratuitas de música com o objetivo já de aperfeiçoamento, de especialização, né? Aqueles jovens que querem seguir no instrumento, que querem dar um passo adiante. Então, conheça um pouquinho mais o Instituto, tem as redes sociais, Instituto AFAM, Instagram, Facebook. Também tem o site, que é o www.institutoafam.com.br. A gente vai estar sempre trazendo aqui as atividades do Instituto e tudo que está rolando, está acontecendo. Também agradecer aqui a parceria com o Instituto também, Instituto Música Mar, de Arte e Cultura, que é um instituto sediado em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. E o Instituto Música Mar também faz um trabalho belíssimo em Caraguá já há muitos anos, e realiza apresentações, concertos. Recentemente, o Instituto Música Mar adquiriu um piano de cauda para as apresentações dos eventos do Instituto, e eu sei que em breve, agora em dezembro, vai haver uma apresentação, um recital para a inauguração desse piano. E a gente está aqui aguardando, viu, Maria Luísa, a gente divulgar esse evento aqui, bater um papo contigo e divulgar as ações lindas que vocês fazem aí em Caraguá. E também agradecer a Suzana Modas. Olha, você quer ficar na moda? Moda evangélica, moda gospel. Você quer ficar na moda? Dá uma passadinha ali na Suzana Modas. Fica no Shopping Centro, no 2º andar. A recepção lá é maravilhosa, um tratamento personalizado. Então vale a pena. Muito obrigado, Suzana Modas. Bom, e você, amigo ouvinte, telespectador, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, se você tem uma curiosidade sobre o mundo da música, se você quer conhecer um pouco mais, manda um WhatsApp para a gente. Pode mandar, tá aí o WhatsApp. A gente responde aqui as suas perguntas, coloca no ar e tenta trazer para você uma resposta.
tá bom? Você quer também ouvir uma música em específico? Manda pra gente, tá? E aproveitando, né, falando, esse universo da musical é tão grande, né, tão vasto, tão profundo, tem tantos assuntos que a gente pode estar trazendo, estar tratando, e o objetivo nosso com esse programa, com essas audições, é também que você possa perceber que a música é algo acessível, muito acessível, né? Eu sempre falo que se a gente entende um pouquinho das regras, a gente se sente mais próximo, né? Mas não são regras de etiqueta, né? Muita gente acha que música erudita, regras de etiqueta. Na verdade, isso eu particularmente não vejo assim. Eu vejo que a gente precisa conhecer, né? Conhecer como ela funciona, e aí a gente se sente próximo, ok? E é para isso que nós estamos aqui, para apreciarmos música juntos, fazermos essa jornada e sairmos melhores. Então, eu já deixo aqui o meu abraço e até o nosso próximo encontro. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.